Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Escola de Sucesso Papo Entre Fios. Um projeto que a gente criou há 3 anos e a gente trouxe aqui o protagonista do Papo Entre Fios, que eu vou apresentar sendo para mim uma grande referência, porque no dia 16 de julho de 2017 eu tive o privilégio de escolher ele como meu primeiro mentor na área da beleza na Hair Brasília, onde nós juntos colocamos o projeto da Inova Barbearia. E simplesmente de lá para cá a gente desenvolveu uma relação profissional e também pessoal, nos tornamos amigos e agora parceiros de negócio, onde a gente vai conduzir nesse canal esse grande projeto que é trazer toda a área da beleza para dar insights, criar uma nova mentalidade vencedora e, claro, dizer que a profissionalização ela já chegou com esse projeto Escola de Sucesso. Presente comigo o meu mentor, Frank Rodrigues. Fala, galera. Olha o que aconteceu com o Papo Entre Fios, né? A segunda temporada veio com tudo, né? Veio com um up, né? Um plus mais, né? Agora somos Escola de Sucesso, Papo Entre Fios. Isso é crescimento, né, Júnior? E, cara, isso representa um sonho que sempre foi seu e sempre foi meu. E quando a gente fala de Escola de Sucesso, a gente fala sobre união, né? A gente fala sobre parceria, a gente fala sobre fortalecimento. Então, assim, o Papo Entre Fios começou bem tímido, né? E aí, juntos, a gente consegue dar esse plus e tudo roda em torno desse amor que nós temos por essa área tão maravilhosa, por essa área tão sensacional que a gente vive, que a gente sonha, que pulsa, né? Aqui. E com base em tudo isso, né, é que a gente tá aqui, né? Tá aqui nesse princípio de crescermos, de melhorarmos, de nos aprimorarmos em tudo, em todas as áreas. Eu tenho muita coisa, ele fala que eu fui o primeiro mentor, mas ele é meu mentor. E a ideia é essa, né, Junão? É a gente se juntar, eu tenho algo para ensiná-lo, ele tem muito a me ensinar, e só quem ganha é a área da beleza. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu? E eu estou emocionado demais, você não tem noção de a gente escrever. E por trás de nós tem tanta gente, né? Formando essa corrente do bem. Mas hoje a gente vai começar com uma pessoa muito especial, né? Trazer esse cara aqui, e muita gente vai achar porque a gente é amigo, porque a gente é sócio, muita gente vai achar um monte de coisa, eu não tô nem aí porque as pessoas acham. Meu amigo mesmo. E aí, né? E mais assim, importante é o que ele representa para a área da beleza, o que ele representa como técnico, como empreendedor, como gestor de negócio e como um cara muito diferenciado que forma muita gente. Muito humano, né? Um cara que eu tenho um apreço, uma admiração do fundo do meu coração, sinceramente. Então vamos chamar esse cara? Bora. Sabe quem está aqui? Cristiano Inácio. Cris, seja muito bem-vindo e é uma honra recebê-lo como primeiro da Escola de Sucesso, né, desse projeto com Papo Entre Fios. Boa tarde, Júnior. Não. Vai cortar de novo. Cortar o quê? É bom dia. Não, olá, fala só olá. Pode ser, não pode ir? Ele fala olá. Pode cortar tudo. Isso. Olá, Júnior. Olá, Frank. Satisfação demais estar aqui com vocês, né? Eu acho que vocês já expressaram bem como é o projeto. O Frank falou quanto isso agrega dentro da área da beleza. Eu tenho certeza que vão vir várias pessoas aqui, todas elas vão agregar muito e espero que eu possa agregar um pouquinho com o projeto aqui de vocês também. Muito bom. Cris, a gente vai começar. Faz a primeira pergunta. Cris, a gente queria saber um pouco do Cris, né? Porque às vezes as pessoas estão só esperando, né? Essa questão do o que ele vai falar. A gente vai falar sobre tudo, mas eu queria primeiro que você falasse um pouquinho Cris por Cris. Rapidamente, né? Porque aqui o nosso bate-bola é... Bom, Cristiano já está na área da beleza há 26 anos, né? Eu comecei com 17 anos na área da beleza, aqui em Brasília mesmo. Mas antes disso, com 13 anos eu saí de casa por uma questão que na minha cidade não tinha o que a gente chama hoje de ensino médio, né? Na época a gente chamava de segundo grau. E aí quando eu terminei, né, com 13 anos eu terminei a 8ª série, meu pai queria que eu ficasse lá na fazenda. Fazenda não, uma chácarazinha, né?
E para mim, eu queria fazer o ensino, o segundo grau na época, e lá não teria. A opção que eu teria era ficar indo e voltando para Caldas Novas de ônibus. E eu não queria também muito ficar na questão de roça, né? Hoje eu até adoro roça, tenho uma roça minha, que eu vou para lá, esse final de semana a gente estava lá mesmo, mas não queria isso para minha vida, para trabalhar lá. Peguei, coloquei uma mochila nas costas, saí escondido e fui parar lá em Uberlândia. Então ali fiquei 4 anos em Uberlândia, trabalhando em algumas coisas. Quando eu fui ter contato, foi quando a minha irmã me trouxe para Brasília. E você tinha 13 anos, não era, Cris? Quando eu saí de casa, sim. É muita coragem, hein, Frank? 13 Eu anos. demorei um tiquinho mais. Eu fico imaginando como foi isso. Foi à noite? Não, foi por volta de umas 5:30 da manhã. Tava escuro. Tava escuro porque eu tinha que sair antes que o meu pai acordasse. Então, assim, eu saí e minha ideia era de ônibus, só que o ônibus só começava a rodar 8 horas da manhã e a casa do meu pai era muito próxima. A cidade é muito pequena, 1.800 habitantes, né? Nome dela, Cris? Água Limpa. Isso fica próximo a Caldas Novas, né? Então tinha que ser esse horário antes do meu pai acordar. Então quando meu pai ficou sabendo, eu já estava em Uberlândia, já era por volta de 12:00, 1h da tarde. Aí foi quando a minha irmã ligou e avisou e falou, não, pai, deixa ele aqui em Uberlândia, né? Não sei o que, não adianta, porque ele quer isso para ele. E foi o que eu tive que fazer. No outro dia eu já estava procurando emprego e no outro dia eu já estava empregado lá fazendo sanduíche lá pro pessoal. E o nome dessa irmã? Essa irmã que eu fui morar com ela, chama Joelma, mora em Goiânia hoje. Mas quem me trouxe para Brasília foi uma outra irmã minha, chama Agmar, que está aqui em Brasília até hoje. Então a gratidão por essas daí é maravilhosa, né? Não, por todas, na verdade, né? Todas as minhas irmãs, em um certo momento, me ajudaram. É entendeu? base, né, Cris? Todas. Você, então, assim, você na hierarquia dos irmãos é o quê? eu sou o penúltimo. O último é o Maicon, sou o penúltimo. E aí? Então vamos lá, Cris. Aí você saiu de lá, veio para Brasília, né? Tentou faculdade, como é que foi sua condução aqui no início de Brasília da sua vida profissional? Bom, eu vim para Brasília para fazer faculdade de economia. Eu sempre gostei muito da parte de exatas. Então eu vim para fazer faculdade de economia. A minha irmã ia me ajudar, mas uma das condições que eu dei para vir porque desde os 13, então eu dependia do meu dinheiro, pouco, mas eu me mantinha com ele, né? E eu falei, eu só vou para Brasília se você conseguir um emprego para mim. Pode ser de qualquer coisa. A única condição que eu quero é estar trabalhando. E ela conseguiu, com a amiga dela, um salão bem pequenininho lá na 314 Norte, naquelas lojas ali da Entrequadra. Você já estava com que idade? 17. 17. Na verdade, eu estava completando 18, porque eu já vim pro final de dezembro, já quase, né? Eu completo em janeiro, então eu já estava com quase 18 anos. Eu vim antes do final de ano, tanto é que final de ano eu já passei aqui em Brasília, né? Foi a primeira vez, eu fui ali para Esplanada, o dinheiro que dava era para ir para Esplanada, né, moço? Então, assim, mas para aquilo ali, para quem tá vindo de cidades menores, tudo aquilo ali é maravilhoso, né? Conic. Mas assim, então a gente veio. Então eu vim com 17, mas já para completar 18 anos, vim para fazer faculdade de economia, era a minha vontade, a minha irmã me ajudou no começo, né? Aí fiz vestibular, comecei numa faculdade ali na Asa Sul. Como é que era o nome dela, gente? Era bem no comecinho da L2 Sul ali. Agora até esqueci aqui. Mas eu comecei lá, fiz 2 semestres lá. Depois, um tempo à frente, eu comecei direito também na UDF, também fiz mais 2 semestres, mas aí já foi bem para frente, já foi uns 5, 6 anos depois, né? Mas nesse processo, eu comecei a olhar ali, eu vim para recepção. É porque eu precisava de um emprego. Minha irmã falou, então você vai ser recepcionista de um salão. Salão muito pequenininho, salão ali com 3, 4 profissionais ali. Eu sei que ela era amiga da minha irmã, né? E então eu vim fazer essa parte de organizar, limpar o salão, ficar na recepção, né? Eu brinco que era um caixotinho que tinha ali para fazer e tal, mas era ali, minha função era essa, né? E eu comecei a ver o que os profissionais recebiam por quinzena, e eu comecei a perceber que o que eles recebiam por quinzena em um salão considerado pequenininho era muito mais do que eu estava vindo recebendo de Uberlândia, né? Que na época que eu vim de Uberlândia, eu estava trabalhando em um bar lá, e eu sempre trabalhei com atendimento. Então, bar, que é um cara que trabalha mais com atendimento que garçom, né? Então, eu sempre gostei dessa questão. Então, para mim, o meu ponto forte sempre foi atendimento, né? Eu sempre achei que o meu ponto forte era a parte de atendimento. Então, com 15 dias, eu falei com ela.
Falei assim, Gui, eu tô gostando dessa parte de salão, será que você conseguiria algum local para mim trabalhar? E estudar? Porque assim, eu vi que eu já não queria ficar ali como recepção, queria como profissional, né? Migrar para ser profissional. Aí eu fiquei mais uns 3 meses lá, aí fui lá para a escola que tinha, era ali no setor comercial, que eu acho que chamava Faculdade da Beleza, uma coisa assim. Era muito, eu vejo hoje os cursos de hoje, né? Assim, a gente aprendia nada quase, mas era uma forma, você não tinha outra, você tinha que ir para aquilo ali pelo dentro do que você conseguiria pagar, né? E aí fui trabalhar com um profissional depois de 3 meses chamado Zarur. Eu acho que boa parte das Você conhece, né, Frank? 308, né? Eu, inclusive, encontrei com ele na churrascaria esses dias, né? Assim, até fiquei sem graça de ir lá, porque tinha muita gente na mesa, né? Mas eu não sei, eu não sei se eu falei até pra Gisele, que é minha esposa, que eu vi ele, não tinha muito tempo que eu não vi, eu já tinha visto ele em alguns eventos, né? Mas, assim, talvez ele nem lembre, porque eu fiquei pouco tempo com ele também. Eu fiquei com 4 meses, 4 para 5 meses. Aí eu tive uma oportunidade de conhecer uma pessoa e fui trabalhar dentro do Hotel San Marco. Como era um salão de hotel, então lá a parte basicamente era tratamento, né? Então não precisava dominar muita coisa. E para mim, ir para lá como profissional, pesava mais do que ser assistente. Mas o Zarur, por exemplo, até a forma que eu seguro em secador hoje em dia é exatamente a forma que ele segura. Uma coisa... Isso a gente nunca esquece, né? E assim, Cris, é muito interessante você falar. 13 anos saiu de casa e queria fazer economia. Aí simplesmente vinculou de que precisava trabalhar, porque queria ter sempre a grana, para não depender de ninguém, né? Então o espírito empreendedor, para você que está nos assistindo, já estava presente desde menino, né? E quando você chegou e estava no ambiente administrativo, que começou a observar, o que é que ele fez? A economia é muito legal. Direito também é muito legal. Mas o que a gente fala da questão da área da beleza, que muitas pessoas entendem que era uma falta de opção. O Cristiano teve a opção de fazer faculdade, boas faculdades, e simplesmente escolheu porque percebeu a importância de que ali também seria uma profissão de futuro. Com certeza. E é engraçado, né? Cada um tem uma visão, né? A minha visão, na época que eu decidi pela área da beleza, foi totalmente emocional. Porque minha mãe é profissional e ela falava assim, olha, você não quer fazer faculdade? Você vai ser pobre. E eu falava assim, vou ser pobre, mas vou ser feliz. É isso que importa, porque eu amava. Então é muito legal o quanto essa área desperta, né? Se você for pensar, né, na parte administrativa financeira, o quanto isso pode render, se você for pensar na sua qualidade de vida, né? E eu acho que desperta toda essa paixão exatamente por isso, porque são várias vertentes, é um leque muito aberto, né? Você se apaixona pelo quanto dá para ganhar, você se apaixona pelo que dá para fazer, você se apaixona, como você mesmo falou, pelo atendimento, né? Sempre foi uma coisa sua, o atendimento, então é um negócio que... Não, é surreal. Você sentar aqui e perceber assim, né, que tem uma visão que ele pensou no crescimento financeiro e teve uma visão completamente emocional sua, né? E assim, Cris, eu quero um dia ainda que a gente tenha a possibilidade de a gente conversar com o Zarur, cara. Né? Porque vocês falam nesse cara e é tão legal esse profissional lá das antigas, mas que até hoje você reflete até uma coisa muito importante, né? Eu acho ótimo, sabe? Assim, eu acho ótimo chamar, porque assim, eu tenho certeza que possivelmente passou muita gente que ele iniciou com ele, né? Tudo isso. Então, assim, eu não fiquei tanto tempo, mas para mim foi uma experiência muito grande. Tanto é que, assim, aqueles tempos que eu fiquei ali na faculdade da beleza lá, né? Não aprendi nada, assim, que eu pudesse. E ele não, até... Eu falo isso, né? Sempre que alguém pergunta, cara, por que você segura o secador dessa forma? Você não segura no cabo? Eu falo, foi porque eu aprendi com o cara e ele me explicou por quê. Porque eu vou trabalhar com o braço mais próximo do corpo, porque quando eu trabalho pensando segurando... na saúde, né? Então, a saúde já laboral. Me explicou isso lá 20 e tantos anos atrás, ele já explicou isso, entendeu? Ele é um gênio. Então, Então, se você pegar boa parte dos profissionais que trabalham comigo, já seguram dessa forma, né? Alguns também, talvez por conforto, acaba segurando de outra forma, mas normalmente eu falo que é 10, não é porque eu quero, é porque alguém me explicou que com essa forma eu vou ter menos problema questão físico. E aí, Cris, me fala uma coisa disso aí, pegando esse gancho, Frank, da questão seguinte, como era a questão educacional, e Frank vai poder falar também daqui,
Porque vocês estão... Você tá 20 e... 26. E você? 29. 29 anos e 26. Na mesa aqui, sentado, pra gente aprender com esses dois caras. Me fala um pouco do gancho da educação. Porque quando você fala do Zaru, é bacana, né? É uma posição boa, ele explicou de forma correta. Mas, efetivamente, a educação, ela não tem um padrão na área da beleza. Falo isso porque comecei fazendo esse projeto junto com essa galera maravilhosa e com você no Instituto. E, simplesmente, o que eu vejo é a falta de padrão. O aprendizado acaba sendo de profissional para profissional e, muitas vezes, talvez não seja a melhor forma nem o correto. E aí eu queria que você falasse um pouco como foi a educação e também, Frank, aí vai para você essa pergunta também, né? E como era aprender na época a questão da ser cabeleireiro? Bom, eu vou só complementar antes de começar, porque assim, uma das coisas que você falou sobre a questão de faculdade, eu ainda tinha um certo preconceito comigo, que eu falava assim, cara, eu tenho que ter uma faculdade, porque quando alguém perguntar assim, pô, você é o quê, cabeleireiro? Pô, eu sou cabeleireiro, mas eu sou formado em tal coisa, então isso é uma opção. Porque eu não queria que ficasse naquela coisa de, cara, não, é porque falta de opção. Então, tanto é que quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, eu tinha ainda essa necessidade de ter uma formação superior. Né? Hoje já tem, né? Hoje a gente já sabe que já tem, hoje faculdades com formação, eu acho que até o DF está com essa formação, ou são 2 anos e meio, 3 anos, não sei. Então isso é bom. Por quê? Se os próprios pais da gente, né, talvez tenham essa questão do preconceito, se você não vai fazer. Hoje não, eu acho que hoje a cabeça está muito mais mudada. Eu falo muito com a minha mulher, falo, cara, eu vou incentivar meus filhos a ser empreendedores. Vocês querem estudar, querem ser concurso, tudo bem, mas eu quero que eles aprendam a investir, aprendam a empreender, porque é o que eu acredito, né? É o que eu acredito que movimenta o país, é o que eu acredito que faz isso. A gente vai precisar dos funcionários públicos? Vamos precisar. Mas a gente sabe que um país onde você mata o empreendedorismo, você quebra o país, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo nessa linha aqui. O que acontece? Questão da educação. Hoje, eu acho que eu estava falando ontem sobre isso eu acabei de contratar mais uma menina e eu estava falando com ela, né? Que é mais fácil hoje você estudar, né? Você tem mais acesso a mais material de uma forma mais fácil, né? Hoje, por causa da questão da internet, a rede social hoje te ajuda muito, né? Tem muitos profissionais que eles passam boa parte do conteúdo e tal. Só que assim, o que você pega também, você vai ter mais pessoas estudando. Então, antigamente, qual que era a linha dos profissionais? Os caras queriam ir para os grandes salões, porque nos grandes salões a educação chegava mais fácil. Então, se eu estou nos grandes salões, eu vou ter acesso a mais fácil, né? A educação que não era nem perto do que é hoje, mas era mais fácil para o restante. Então, hoje, o que acontece? Hoje você vai ter uma pessoa que, se ela for esforçada e estudiosa, ela em pouco tempo, tecnicamente, ela vai precisar de um tempo para melhorar aquilo ali. Mas se ela for estudar, ela pode falar de igual para vocês e muito melhor teoria, que você. Né? Em teoria cara, tá tudo aí hoje na internet, né? Os cursos. Então eu acho que a parte de educação hoje melhorou muito. Ela é muito, mas é muito melhorado, entendeu? Do que já foi no passado. Mas também as pessoas, tudo que você aumenta o nível, se o seu nível não aumentar, você fica para trás. Antigamente você não precisava, né? O cara sabia um pouquinho, ele já estava se destacando. Então, assim, hoje se você tem um ônus e tem um bônus, né? Isso. Para a área da beleza é ótimo. Para a área da beleza é ótimo. Quem não quer acompanhar isso, que é ruim. Mas para quem quer acompanhar a questão, é mais fácil. Eu acho que hoje está bem melhor. Mas é disparado bem melhor. A gente não tinha opção, né, Cris? Era muito Frank? Complicado naquela época aprender. E a metodologia também era muito estranha, assim. Era o cara basicamente fazendo e falando, olha o que eu tô fazendo. A gente não tinha um material teórico, né? A gente não tinha curso. Né? Eu tentei, eu fiz um ou outro e tal. Eu fiz um curso com um cara que veio de um outro estado. Foi o primeiro que eu fiz. Mas era muito difícil, não tinha informação que tinha. Se você quisesse aprender, você tinha que ir a São Paulo.
Se você quisesse desenvolver um pouco mais, a gente teve que, né, viajar para fora do país. O custo era maior, muito maior. O custo era alto, né? E eu vejo o Cris traçando um caminho meio parecido com o meu, no sentido de que foi muito próprio, né? Aqui em Brasília a gente tem uma galera que seguiu um caminho ali da Escola Hélio, que eu acho que de alguma forma facilitou bastante esses caminhos, né? Mas para quem seguiu um caminho mais sozinho, ele foi mais... Eu percebo isso ao conhecer essa galera, que para quem foi na tora, né? Como a gente fala, naturalmente, como o Júnior fala, foi mais difícil, né, Cris? Assim, porque a gente tinha que correr atrás, saber onde estava tendo, como que fazia para ir. Era muito complicado antigamente. Eu considero que essa democratização do acesso aí foi a mudança fundamental, né? E a entrada da internet com rede social, que todo mundo tem que se expor e, ao mesmo tempo, distribuir conteúdo para crescer e gerar escala, né? Então, para vocês, eu entendo que foi muito mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, olhando na leitura do Cristiano, o que eu percebo é o seguinte, que do mesmo jeito que hoje é muito mais fácil, também está muito mais difícil de conseguir algumas coisas básicas, né? Eu vejo, é muito estudo, mas parece que se banaliza tanto que as pessoas não valorizam a responsabilidade, né? Eu vejo vocês como profissionais e são exemplos, né, disso, e efetivamente é muito diferente. Para se conseguir hoje gente que tem autorresponsabilidade, que tem um poder da ação de querer, através da atitude, mudar a sua vida, entender que tem que ter a disciplina de fazer uma jornada educacional presencial e também complementar, o que eu mais vejo, Cris, é o seguinte, o cara fala assim, mas eu não gosto, eu não me acostumo com o online. E o cara fica online o tempo inteiro. A única coisa que ele não gosta é de estudar, né? É muito doido isso, né? Tem que melhorar a fala. Falei, eu não gosto de estudar online. Verdade. Eu não falei que eu não gosto do online. Isso. Né? Os caras não entendem isso. Então, assim, Cris, continuando o nosso processo, daí você também foi barbeiro? Me fala um pouco disso aí. Também, vamos lá. Nesse período que eu falei que eu fiquei no hotel, eu sempre estava procurando melhorar salário. Essa era a minha ideia. Eu quero melhorar salário, Já era vendedor, né? O tempo inteiro. Então, o que acontece? Então, quando surgiu uma oportunidade melhor de salário, eu já ia. Por quê? Porque eu falo, cara, eu preciso melhorar uma questão do meu salário para me melhorar até outras coisas. E eu pensava realmente, nessa época, ainda eu pensava mesmo fazer uma faculdade até o final, né? Quando eu parei com a questão de pensar na faculdade, foi quando eu virei e falei, cara, eu já ganho mais do que se eu tivesse iniciando uma carreira nessa carreira que eu conversava com os caras, né? E aí fiquei eu acho que uns 4 meses, e aí recebi uma proposta e fui Aí, até então, não cortava cabelo, nunca tinha feito um curso de corte masculino. O que tinha era aquele curso que eu falei lá, do negócio que não corta nada. Não aprendeu nada, né? Aí um colega falou assim, cara, tem um salão lá no aeroporto. Aí eu falei, como funciona? Ele falou, olha, tem os cortes, mas são cortes, né, daquela pessoa que está passando. Aí eu já falei, cara, se está passando, vai fidelizar. Então eu faço um corte ali e vou aprender, entendeu? Se ele não gostar, ele vai embora. Não era mais ou menos nessa linha, Frank. Aí fiz isso. Só que eu sempre fui muito de olhar... Lembra da questão do salário? Eu olhava sempre assim, quem que é o melhor salário aqui? Então eu vou ver o que esse cara tá fazendo. E aí eu lembro que eu cheguei lá. E nesse processo aí, não deu praticamente 1 ano. Nesse processo todo que eu tô falando. Quando eu cheguei lá, tinha um menino chamado Anderson. Que era assim, corte, sei lá, era R$30 lá. O cara cortava o cabelo e dava 50 pra ele. Entendeu? Dava R$50 da caixinha. Era mais do que o valor do corte. E eu comecei a observar aquilo. E aí eu fui... Lá você tinha cadeira que você ficava. Diferentemente, por exemplo, nos salões, você não deixa só uma cadeira para o profissional. Pelo menos lá no meu, assim, cada um vai pegando as que estão desocupadas e vai circulando e tal, né? Então você não tem Lá não, lá você tinha que colocar o material todo na frente da cadeira. Só que o problema é que a minha era do oposto do cara, entendeu? Então quando ele estava trabalhando e eu estava trabalhando, eu não conseguia observar nada, né? E aí eu peguei e eu tive a oportunidade de um cara sair, né? Que trabalhava mais próximo a ele. Eu acho que era tipo umas 6 cadeiras só. Chamava Vips esse salão. Era de um espanhol, que eu não lembro o nome dele, já era um senhor, já faleceu. E quando eu vi que esse cara saiu, eu falei, poxa, tem como eu colocar a cadeira ali e tal, não sei o quê, fica melhor pra mim, fica mais perto da entrada, não sei o quê. A menina falou, tanto faz, né? Vai pra qualquer cadeira se você quiser, menino. E coloquei. Aí
ele não tinha muita abertura, porque ele trabalhava muito, terminava, pegava as coisas dele e ia embora. Então ele não dava muita abertura para conversar pelo movimento dele. Então assim, ele trabalhava muito e todo mundo trabalhava pouco. E aí eu fui e falei assim, cara, eu tenho que bater papo com esse cara. Conectar com o cara, né, Frank? E aí foi quando eu peguei... Esse dia eu vi que ele ia sair para almoçar, eu não estava atendendo ninguém, não tinha nem quase ninguém para me atender, né? Só era aquele cara que passava, estava ali, eu atendia. E aí eu falei, você vai almoçar onde? Aí ele falou, não, eu almoço aqui no restaurante do aeroporto. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou lá almoçar com ele, né? Eu vou gastar o meu dinheiro que eu tenho todo aqui, vou lá almoçar com ele para me entender por que os caras dão mais dinheiro de caixinha. E era assim, era uma atrás da outra. Ele fazia, eu acho que mais dinheiro em caixinha do que com o próprio salário. E aí... fui almoçar com ele. Pus só um pouquinho de comida lá, só para não dar muita coisa, para poder conversar com ele. E aí eu conversei. Falei, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, velho. Eu vejo que você é diferenciado, cara, os seus clientes. Aí fui falando, né, elogiando ele e tal. Ele falou, olha, deixa eu te falar. Primeira coisa, o corte de cabelo e a barba, que praticamente era isso que fazia. Aí eu lembro que ele tinha um aparelhozinho, ele era o único que tinha um aparelho que ficava tremendo, assim, punha na mão e tal. A máquina Oster, hoje. Aí eu peguei e falei assim, eu vejo que você usa isso, tudo. Ele falou, não, mas tudo isso é o meu investimento que eu fiz no meu material. Só que assim, o que eu fico pensando, eu não estou cortando o cabelo. Eu estou tentando fazer o meu melhor atendimento. Então ele tinha recorrência, mesmo trabalhando no aeroporto, ele tinha recorrência tanto dos caras ali que moravam próximo ao aeroporto, trabalhava dentro do aeroporto, mas dos caras que estavam fazendo conexão. O cara parava, você via aquele cara tipo toda semana lá com ele. Passava com a mala, então você sabia que aquele cara não era de Brasília, entendeu? E aí ele me falou isso. Aí foi a primeira vez que alguém falou assim pra mim, foca em atendimento, cara. Foca no seu atendimento. E foi quando eu comecei. Eu já fazia isso de uma forma mais natural, porque eu já tinha sido garçom, né? Mas, e tem umas histórias muito, muito legais de quando eu trabalhei com garçom também, né? Dos caras que eu olhava, tudo. E aí foi quando eu foquei em atendimento. Nesse processo todo aí, eu saí depois de lá, e foi quando eu fui trabalhar com o Pedro, da Brasil. Cheguei lá, o que acontece? Não sabia cortar cabelo. Do mesmo jeito, não sabia. E também não tentava quebrar a crença de que porque a primeira escola não foi boa, então efetivamente você não buscava outra escola. Não. O meu negócio eu buscava os caras que trabalhavam, que estavam ganhando mais, então eu entendia. Por exemplo, aquele cara... E aí eu ia tentando melhorar olhando outras pessoas. Eu nunca fiz um curso de cabelo masculino. Foi aí que eu falei, cara... Aí eu comecei a achar o caminho certo para começar a ganhar um pouquinho melhor. Foi o que acontece. Como eu não sabia cortar cabelo, eu tinha que ser bom para conversar e bom para falar, né? Eu lembro que na Barbearia Brasil, que era na 704 na época, eu já estava com quase 19 anos aí, praticamente. Devia estar completando 19 anos. Eu fui e tinha muito militar ali na região, né? Então, o que acontece? Eu chegava mais cedo, aí tinha um sistema de vez, então se você chegasse cedo, você pegava aquele cara que não tinha cliente. Eu falei, eu tenho que pegar o primeiro que não tem cliente, para me tentar mudar alguma coisa. E aí os cortes eram muito simples, era máquina, muitas vezes nem cabelo em cima tinha, entendeu? Então, assim, para cortar. E eu comecei a fazer isso. Em 6 meses que eu estava na barbearia, só fazendo isso, não era nem melhorando tecnicamente quase, né? Melhorava porque com o hábito você vai melhorando, né? Eu já tinha o melhor salário da barbearia, de 7 barbeiros. Isso é muito bom. Entendeu? E aí o Pedro usa essa história até hoje para os barbeiros dele, né? Então, assim... aí fiquei 2 anos. Aí 2 anos falei, agora eu vou empreender. E aí, no caso, você migrou pro feminino, não é isso? Não, aí eu fiz o contrário, eu fui pra barbearia. Não, aí depois disso você voltou. Não, aí depois disso eu fui tentar me empreender, que eu achei que eu já tava bom. Ah, entendi. Então, uma historinha, quando eu tentei empreender. Aí montou uma barbearia, não deu certo. Deu certo, deu super errado. Então, quando a gente fala que você tem que ter o equilíbrio da gestão de si mesmo e aprender gestão, educação financeira, marketing, vendas, né? Gerir pessoas, e daí sim, a parte técnica é a mais fácil, porque imagina, você nem estudar, só praticando você aprendeu. E ainda cobrando, que para mim é o maior erro da área da beleza, né? Sim. Porque também o cliente não está preparado para receber tudo isso. Mas quando você faz isso... Júnior, quem vê o Cris pronto hoje, uma potência, não fala assim, esse cara nunca quebrou, né? Nunca. Esse cara nunca deu uma rata.
Então, às vezes, né, a gente que a pessoa tá passando por uma dificuldade ali, ou já faliu, e quantas pessoas às vezes acham que não vão mais conseguir, né, se restabelecer. E, na verdade, o sucesso é só a soma dos fracassos. Se o cara transforma isso em lições aprendidas, funciona muito. Exatamente. E aí, Cris, pensando muito aqui em aprender mais com você, mais pra frente um pouquinho, né? É o seguinte, aí você recebeu um convite, migrou para a área feminina, fala um pouco desse período que eu acho que é bem legal, porque eu quero saber mesmo do Unity, eu quero saber como você gere seus negócios, como você está no processo educacional e principalmente depois dessa zorra, desse novo mundo chamado pós-pandemia. Verdade. Bom, vamos lá então. Então, nesse processo eu fiquei quase 3 anos com o Pedro, né? Saí com 22 para 23 anos. Eu tinha uma... Tipo assim, eu cortava cabelo demais, eu cortava muito cabelo, assim, era filas e filas e filas, eram os banquinhos que o Pedro colocava assim, eu fazia muito mesmo. Aí eu falei, tô pronto, né, tô pronto pra ser dono, isso na Asa Norte, 704, tô pronto pra ser dono, entendeu? Tem cliente, não tem por que não dar certo, né? Aí beleza, aí com um colega meu que também tinha, nós montamos, né, ali na 305, atrás do terapia ali, ficamos lá 4 anos, velho. 4 anos era assim, entrou dinheiro, paga as contas, toma cerveja, paga as contas, toma cerveja. Ah, amanhã tem um boleto, amanhã de manhã a gente trabalha e paga no final da tarde, não tem problema não. Foi mais ou menos nisso. Pra mim tava ótimo, né? Pra mim tava ótimo, cara. Sou solteiro, tendo dinheiro pra sair, pra pagar as contas, tá tudo certo, tá dando super certo a empresa, né? Então, o convite aí eu já tava com... Eu tava com 20... e 25 para 26, mais ou menos. Aí foi quando um cabeleireiro, né, o Luciano Hightech, lá do Renovare, ele foi fazer a barba comigo. E eu sabia que o Mike era assistente dele na época, ou tinha sido assistente há pouco tempo com ele. E ele foi fazer a barba comigo. Só que quando ele chegou para fazer a barba, eu acho que ele estava num mundo totalmente diferente do que ele estava acostumado. Então chegou lá. E como era mais tarde, e eu tinha o costume seguinte, Franz, não é certo fazer, né? Mas eu fazia isso, os clientes não se importavam, né? Hoje, lógico que não dá pra fazer isso dentro do salão feminino, que, tipo assim, eu acho que os clientes, na época, ou eles eram meio maluco, ou a gente era maluco de fazer um negócio desse. Então, 6 horas da tarde, eu falava, 6 horas eu não trabalho, e eu vou tomar cerveja. Então, quem quiser vir depois das 6, sabe que eu tô tomando minha cerveja aqui. Aí a gente ficava jogando dominó, tomando cerveja e tal, tudo isso. E o Luciano chegou nessa linha. Só que ele chegou, eu falei, cara, tem uns 4 caras na frente aqui. E aí ele vinha, conversando com os caras, tomando cerveja, o cara ia lá pedir o garçom, porque tinha uma terapia atrás, o cara já trazia cerveja e tal. E aí fui fazer a barba dele. Ele tipo assim, não se importou de fazer a barba nessa condição, de estar ali, tava parecendo um bar, a barbearia. Quando terminou, ele falou assim, posso falar uma coisa? Falei, pode. Falei, pô, será que o cara não gostou do ambiente, né? Alguma coisa assim. Ele falou assim, você não tem perfil de barbeiro. Você tem perfil de cabeleireiro. Você sabe que o seu irmão já trabalhou comigo, né? Eu falei, sei, tudo. Ele me avisou quando você ia vir. Aí ele pegou e falou assim, pois é, se você quiser aprender, meu salão está à disposição. Você pode me falar quantos dias você quer ir para lá. Então, Cris, só um momento. Foi o Zaru. Aí depois eu fui ter um contato com o que eu falo que com o Anderson. Não, tô falando dos seus mentores. Tô pensando nos mentores. Ó, Zaru, o Anderson, o Pedro Brasil. Pedro, já ia na parte de gestão do negócio, isso. que já tava na... E agora o Luciano. O Luciano. Aí ele te convidou e você foi para lá. Foi, ele me convidou, ele perguntou. Aí eu fui e conversei, né? E falei assim, pô, Michael, não sei o quê, tá tão... Porque na minha cabeça tava muito bom meu negócio, pô, meu negócio bombando, lotado de gente e tal. Só que eu não tinha a minha visão que eu tinha de empreender em outras coisas e tal. Aí o Mike falou, Cristiano, é o seguinte, cara, vindo do Luciano, você deveria, no mínimo, ir lá ouvir ele. Né? O Marco falou isso pra mim. Eu falei, ok, vou lá conversar com ele. E fui conversar com ele. E aí ele me explicou. Ele falou, ó, Cristiano, você vai vir como assistente. Assistente funciona assim, 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 pá. Aí você pode vir quantos dias? Aí eu falei, pô, o cara tá me dando a oportunidade de eu escolher o dia que eu quero vir, entendeu? Aí eu falei, não, eu posso vir. Eu só não trabalhava no domingo. Aí eu falei, aí na segunda eu acho que não abria lá. Aí eu falei, eu posso vir na terça-feira. Aí eu passei aí na terça-feira.
Só que menos de um mês ele já começou a passar os clientes masculinos dele para me cortar nesse dia, quando ele era muito cheio o salão, né? E com o tempo, no total deu 6 meses. Mas desse primeiro até dar 6 meses, eu comecei com 1 dia e com 6 meses eu tava 3 dias lá. Eu só ia sexta e sábado pra barbearia, né? E aí o meu sócio na época, né, falou assim, o nome dele é Denis, né, falou assim: Cristiano, mas é muito bom, cara, você vai para trabalhar lá praticamente de graça. Aí eu falei assim para ele, falei, cara, você não tá pegando a minha ideia. Olha o insight aí. Eu falei assim, você não tá pegando a minha ideia. Sabe quanto que é para esses caras fazer esses cursos que esses caras já fizeram? Eu não tô pagando nada, ainda tô aprendendo diariamente com ele. Por exemplo, eu não fazia os cortes masculinos aqui, olha o valor que eu cobro, olha o valor que os clientes dele lá pagam. Para mim fazer o mesmo corte que eu faço aqui. Tudo é um ambiente diferente. Alisamento era um negócio super difícil. Eu coloquei fazer um alisamento. Quando chegou uma cliente lá que não tinha, por mais que é super arriscado, o alisamento para mim é o processo mais complicado que tem dentro de salão hoje. E aí o que acontece? Ele deixou. Então eu já estou trabalhando em algumas partes do salão dele como profissional. Ou seja, já pensava no ticket médio, já pensava no menor esforço e ganhando mais. E nos 2 dias eu me matava lá de trabalhar lá no negócio, porque era para me manter. E isso demorou quanto tempo, Cris? 6 meses do processo dele lá até o dia que eu saí. Esse aqui trabalhou o tempo todo com a mãe, não foi? A vida toda. Olha a diferença, para vocês que estão nos ouvindo, a diferença desses 2 caras, né? Um teve a questão emocional e trabalhou nessa parte de empreender junto com a mãe, que não é nada fácil. O outro teve que enfrentar toda essa jornada. Aí, tudo bem, fracassou na barbearia, mas ao mesmo tempo já arrumou outro processo. E aí chegou outro momento. Qual foi esse momento? Que eu quero ver seus insights, Cristiano, de gestão no seu salão Unity. Bom, vamos lá. Nesse processo foram 6 meses, né? Cheguei no meu sócio. Não, aí nisso eu tive a oportunidade, estava lá em São Paulo, na Hair Brasil lá, primeira vez que eu tinha ido na Hair Brasil. E encontrei a Priscila, encontrei a Dinorá, né? E aí a Priscila falou: olha, Cristiano, a Dinorá tá montando um salão dentro de uma barbearia, vai ficar muito legal, tal, não sei o quê. E eu falei com ela pra você ir, porque aí ela já sabia que eu já tava trabalhando junto com o Luciano, né? Aí eu peguei e falei: pô, primo, não tem cliente nenhum, velho, entendeu? Ir pra um negócio assim, tal. Beleza, mas deixa eu conversar com a Dinorá. Aí eu fui e conversei com a Dinorá. Aí eu falei: Dinorá, é o seguinte, funciona assim, eu trabalho 2 dias aqui, eu consigo me manter com esses 2 dias e tô lá com o Lu aprendendo com ele, mas eu não tenho uma cliente para levar. Nenhuma, entendeu? Só tem masculino, mas o corte daqui vai ser muito mais barato do que você vai colocar lá. Vamos fazer um negócio? Eu vou. Mas você vai me dar 6 meses para mim ter cliente feminino. Em 6 meses eu vou cortar os cabelos que eu corto no mesmo valor hoje, para me manter pelo menos durante 6 meses, e eu te garanto que em 6 meses eu tenho agenda feminina. Aí ela pegou e falou: tudo bem, 6 meses você tem. Era muito arriscado para mim, porque eu tava largando um cara que tipo assim, tinha, querendo ou não, com o tempo, provavelmente ele ia me convidar pra equipe dele, tanto é que quando eu comentei com ele, ele falou: pô, Cris, eu tava pensando em te trazer pra minha equipe. Mas ele perdeu o time. Aí eu peguei, né? E falei assim: pô, se você tivesse me falado... de águia. Falei: se você tivesse falado, eu tinha vindo, entendeu? Só que agora eu já dei a minha palavra lá pra Dinorá, então eu não volto atrás. Que ano que foi, Cris? Isso tem 15, 18, 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Não, 14 anos, 19 anos atrás. Foi quando? Nossa, eu nem consigo lembrar. 95, isso mesmo, foi 95. 2005. Não. 2005. Não, foi isso. 2005 eu saí em 2010. Tá Mas certo. deixa eu te falar, Cris. Aí foram 5 anos e chegou o Unity. Eu preciso saber disso agora, né? Você tem alguma pergunta boa? Cris, assim, porque engraçado, eu perguntei o ano porque a gente estava muito próximo. Igual você falou, tem Outubro de 2005, agora eu lembrei. 2005, né? Pois é, porque olha só como as nossas histórias, elas quase se esbarram, né? O meu salão eu abri em 2006, né? Eu trabalhei com minha mãe a vida inteira. E aí, na época, veio o patrocínio do campeonato. E eles falaram: precisamos abrir um salão. E aí eu encontrei ali na 310, que é pertinho, né? Olha os momentos, né, das nossas carreiras ali. Quem diria que quantos anos depois eu ia te conhecer. Mas aquela fase, aquele momento, era um momento que tava meio que um boom, assim, né? No salão, a mulherada
toda descobrindo uma nova fase, né? Porque eu que vinha do salão da minha mãe. Então, novas formas Foi a época que a escova progressiva começou Foi bombou. a pipocar e tal. Então, é muito engraçado eu tô te perguntando isso, porque, querendo ou não, nossas carreiras elas andaram ali mais ou menos na mesma época e a gente estava muito próximo e não se conhecia. Que loucura. Isso é muito bom. Cristiano, vou te fazer uma pergunta. Eu acho que é meio difícil, mas eu quero ver porque a galera que tá ouvindo vai gostar muito. Se fosse para recomeçar hoje, efetivamente, diante de toda essa experiência e com a mentalidade que você tem hoje, qual que você acha que os erros, as principais lições aprendidas que você teve e o que faltou e qual a orientação que você dá para esse cara que quer entrar ou para essa mulher que quer começar na área da beleza ou que tá e quer ressignificar ouvindo essa história maravilhosa de vida? Quais foram as principais lições e o que você faria melhor hoje? Bom, a gente tem que entender que eram situações diferentes e talvez então eu não possa dar a mesma resposta. Agora, para começar hoje, dentro do que foi, de tudo que eu já vivi, primeira coisa é tentar montar a equipe. É muito difícil você ficar trazendo pessoas de fora para o seu negócio. Eu acho que assim, é mais fácil hoje você começar com 2, 3 caras ali do seu lado, né? Pessoas que menos experientes, vamos dizer assim, que você consegue colocar dentro da sua cultura, mas também o cara entendendo que precisa estudar. Hoje, para você ver, eu acabei de contratar mais uma garota que ela tá vindo, quem me indicou foi eu tava falando isso ontem, eu falei, cara, eu nunca fui atrás de profissional. Todos os meus profissionais vieram, eu nunca falei, preciso de um profissional. Eu tava comentando isso ontem. E aí essa garota também, ela trabalhava com um menino que trabalhou comigo, ele tá indo embora, agora foi embora já, verdade, para o Paraguai agora, e ele falou, Cris, tem uma assistente minha, cara, boa, velho. E eu falei pra ela, cara, eu vou mandar mensagem pro Cristiano, porque ele sempre tá contratando e você encaixa na ideia dele, que são pessoas mais novas, tal, não sei o quê. Mas ela tá vindo com uma bagagem melhor do que a maioria dos meus que vem sem bagagem nenhuma, né? Mas a primeira coisa que eu falei, ela trabalhou um dia comigo, né? Foi só no sábado. A primeira coisa que ela falou, nossa, eu tô espantada. Tava acostumado a fazer uma cliente uma de manhã, outra tarde, isso aqui, a gente começa com uma, você já joga pra outra, tipo assim, eu falei, não, mas então é isso, mas assim, gostou ela demais, tal. Só que o que eu falei pra ela? Eu falei assim, olha, todos os cursos que eu tenho mais acesso para vocês fazerem, vocês têm que fazer. Não é eu quero ver se eu faço. Não. Porque se não for nessa linha, não compensa para estar comigo, entendeu? Então hoje, por exemplo, se eu estivesse começando um negócio, eu ia começar com pessoas do que eu já faço, mais ou menos, que pegar pessoas menos experientes para estar junto, né? Porque eu acho mais fácil você dominar isso depois. Estudar totalmente gestão para questão de... Eu já desperdicei muito produto, eu já desperdicei muito dinheiro com coisas que realmente não vai fazer diferença no seu negócio. Vamos lá. Gestão de tudo, né? Porque quando a gente fala gestão, as pessoas colocam uma coisa muito ampla. Não. Gestão simples. Poxa, por exemplo, eu tenho que mensurar se eu colocar... Eu tô com 2 pessoas aqui. Para que eu vou colocar um recepcionista para ter talvez 3 atendimentos no dia? Eu preciso fazer porque esse salário dessa recepcionista, nesse momento, eu prefiro melhorar a qualidade de salário desses 2 que estão comigo aqui e falar, calma, só que vocês precisam me ajudar. A gente hoje em dia não tem mais telefone, né? Tudo é pelo WhatsApp. Então, todo mundo pode se ajudar, porque eu fiz isso no começo do Unity durante quase 4 meses. E nunca pedi para um profissional chegar mais cedo para organizar. Tem um funcionário, um cara que é meu amigo até hoje, chama Nailton, ele veio comigo, ele chegava 1 hora mais cedo no salão, eu não tinha pessoal de limpeza ainda, ele chegava 1 hora mais cedo e deixava o salão organizado para hora que eu chegava. Eu nunca pedi para ele fazer isso. E eu conto isso o tempo inteiro para quando ele está junto comigo com outras pessoas que estão lá. Cris, e aí você acredita que esse sucesso que o Unity faz... porque é sucesso, cara. Aí a gente fala, eu atendo vários clientes de lá, né? Vão para cortar e cliente que vai lá, não só suas, mas também das meninas dos teus profissionais. Você acredita que esse sucesso ele vem dessa questão da gestão bem feita, bem trabalhada? O que é tudo isso? Então eu queria que você me falasse rapidamente a que você atribui tanto sucesso do teu salão
E depois já falasse também pra gente um pouquinho de como é que foi o impacto da pandemia nele. Só um minuto, Cris. Falta 15 minutos. Então eu quero que você adiante para só dar insights, muitos insights seus. Ok, vamos lá. Eu acho que tem todo esse processo, né? Toda essa questão de gestão. Porque o Unity, ele sempre veio em crescente, sempre. Mas tinha muito custo que... eu não sei, por exemplo, eu nunca fiz lá atrás, eu nunca fiz qual que era o que sobrava mesmo para a empresa. Eu não tinha esses dados, né? Depois que eu conheci o Júnior, a gente começou a conversar sobre isso e eu comecei a ajustar isso e consertar. E hoje não, hoje eu tenho tudo. Eu tenho o que entra, o que sai, o meu salário, tudo está muito certinho, né? Questão de compra, meu estoque era muito grande, então assim, era um estoque que não precisava ficar com aquele dinheiro todo parado. Hoje meu estoque é um estoque para 2 meses, mais ou menos, que já é um estoque bom, entendeu? Mas assim, eu tinha estoque para 6 meses. Se desse problema de produto, ficava 6 meses sem precisar fazer compra, né? Mas era errado. Hoje eu sei que era errado. Na época eu achava que era bacana, entendeu? Você ter. Mas não, poxa, eu podia ter uma outra marca. Eu não precisava colado só naquela marca e se acontecesse alguma coisa nisso, né? A questão, tem muito isso. Tem muito a questão de... eu acho que trabalhar com essa galera mais jovem sempre me facilitou muito a questão do pessoal. A GCL, ela tem uma... eu falo assim, que um dos grandes acertos para mim foi ter uma pessoa que tem um pensamento o oposto de mim. A GCL tem um pensamento totalmente oposto. Graças a Deus. Ontem ela estava fazendo a festa junina lá do salão, né? Então, assim, eu não sou o cara, por exemplo, eu brinco que se deixasse por mim, eu falava, não, gente, vamos para um barzinho ali, ó. Eu não quero ter trabalho com esse tipo de coisa, entendeu? A GCL não, ela tem todo um carinho com todo mundo, que ela sabe, beleza, fulano gosta de bolo de não sei o quê. Então, nossas reuniões... ela conversa com todo mundo e ela sabe a comida de todo mundo que gosta e faz pra reunião. Eu falo, não, né? Tem vezes que eu falo, não, cara, por que você não passa na padaria, faz um pedido de pão de queijo, de pão, mortandela, salsicha e pronto. Pra que você vai ficar acordado até 11 da noite preparando comida pras pessoas? Aí eu falava demais na cabeça dela, né? E aí ela pegou e falou assim, eu faço isso porque eu gosto. Não é uma coisa pesada para mim. Aí eu parei de falar. Falei, então quer fazer? Então e também é assim, né? A G tem essa coisa, é a gestão estratégica das pessoas, Frank, que eu falo. Porque gestão de pessoas é de qualquer jeito. Você gerindo bem ou mal é gestão de pessoas, né? É o modelo. Então ela faz essa gestão estratégica fazendo o quê? Atração e retenção de talento. Aí junta você, e aí na minha leitura, né, antes de você falar de pandemia, que eu quero falar só um pouco agora do futuro, mas antes eu quero fazer uma observação. Você me perguntar assim, o que é que você mais observou no Cris, nessa coisa de fazer mentoria? É sempre ensinando e aprendendo, né? É o seguinte, Cristiano é um empreendedor nato, gosta de economia, para você que está me ouvindo, é gostar de fazer gestão financeira, é disso que você precisa, né? Mas aí tem que aprender a vender e ensinar o quê? Não pegar o funcionário, o colaborador e também o profissional que não tem vontade de empreender. E as pessoas pensam que empreender, Frank, é a questão de ter uma empresa, não. É o intraempreendedorismo. Exatamente. É você ter sucesso na sua profissão, você trabalhando tanto na sua empresa quanto na empresa dos outros. E trabalhando na empresa dos outros é o exercício preparatório para se tornar uma escola de sucesso. Então, o que eu enxergo em você, Cris, é isso. É a veia nata de empreender. Você tem autorresponsabilidade, entendeu? Você efetivamente tem foco na gestão financeira, porque não adianta também ficar falando bonito e não ter controle. Quando a gente se conheceu, o principal que eu falar assim, beleza, Cris, e quanto você representa do faturamento do seu salão? Aí ele olhou assim pra mim, como? Falei, quanto se você parar 2 meses? Ele, peraí que eu vou perguntar à mulher. Chegou lá, ligou pra Josi, e a Josi falou assim, era 74%. Aí ele mudou tudo, a concepção com insight, ou seja, os educadores que eu falei que são seus mentores aqui, te davam insight, mas você pegava e o que é que você faz? Você aplica. Essa é a diferença de uma escola de sucesso, como vocês dois, de que é uma pessoa que também fica enchendo de curso, um monte de certificado, mas efetivamente não sai do papel, né? Eu sempre digo que tem várias visões, né? Eu acho que 2 ensinamentos ficam aqui para mim desse podcast. É que sucesso vem daquilo que dentro do salão tem 2 molas matrizes, né? Que é o amor pelo que você faz, né? E é a gestão, o cuidado, né? Porque eu acho que amar também é cuidar,
né? Então acho que gestão é cuidado. Então eu vejo nessa conversa aqui o quanto é preciso, o quanto nós precisamos cuidar de nós, da nossa empresa, como, né, como dos nossos... Na empresa é um filho. Então o que é? Se você for parar para pensar assim, poxa, eu quero que meu filho seja bem sucedido, então ele vai fazer uma aula de inglês, ele vai... O que eu posso fazer? Né, eu vou melhorar a alimentação dele. Então eu consigo ver no Cris muito esse cara que vai dar as melhores ferramentas para que essa empresa possa crescer saudável, né, em todos os aspectos. Então é um mix, né, de amor e cuidado que tá muito nítido em você, Cris. Fala da pandemia, Cris, vai, porque eu tô interessado quais foram as lições aprendidas e o que você vê daqui para frente na área da beleza. Bom, eu assim, esse final de ano, eu gosto muito de viajar de carro, né? Não gosto de viajar de avião, quem me conhece sabe. Então eu tiro muito tempo de férias final de ano. Esse ano mesmo eu vou tirar 40 dias agora. Eu vou sair antes do Natal. O ano passado eu tirei 36. Então eu vou sair antes do Natal e volto só em fevereiro. E a gente, muitas vezes, você fica mais feliz até com os resultados das outras pessoas do que os seus. Porque, cara, os meus, eu sei que quando eu coloco para os resultados aparecerem, e eu trabalho muito em cima de meta, né? Eu sempre coloco, eu gosto muito de meta na minha vida. E aí eu lembro que eu falei, galera, olha, eu vou viajar, vou ficar 36 dias fora. Eu queria muito, sabe, que a gente chegasse nesse patamar aqui de faturamento esse mês que eu tô fora, entendeu? Então aproveitem, entendeu? Fiquem aqui, muito, tipo assim, vocês façam tudo que vocês puderem para bater as metas de vocês, mas me ajuda a bater a meta da empresa também, entendeu? Aí quando eu voltei, cara, assim, beleza, aí a Josi nem me liga, ela não me liga, não faz nada, eu viajo tranquilo mesmo, sabe? Ela é uma pessoa muito... Porque você preparou. Muito bacana, né? Entendeu? Só para lembrar, são 10 minutos, vamos adiantar. Tá bom. E aí o que acontece? Quando eu voltei, tinha batido mais de 30% acima do que eu tinha pedido. Então, olha assim, que coisa louca, né, velho? Então aí o que acontece? O que você chega e fala pra galera? Cara, aí eu peguei um por um pra falar. Cara, obrigado aí, viu, por você ter ajudado. Não sabia nem quem tinha ido mais pra frente ou outra. Mas todo mundo, vocês estavam juntos aqui. Mas isso também foi uma decisão muito, eu me lembro muito, Cris, que assim, quando você colocou a questão da educação, o Cristiano pagava 50% e quando o cara não tinha crédito, ele pagava os cursos, ou seja, é atração e retenção de talentos e ao mesmo tempo colocar o cara no caminho para poder fazer crescer. Todas as turmas, né, dentro da Inova que eu participei, em todos os momentos, sempre tinha gente do Unity, sempre. E aí tá o reflexo, né, do investimento, né? Não, eu falei agora, vai ter um curso agora, eu falei pra galera, galera, eu tô ganhando uns convites e vou ver quantos que eu vou conseguir, mas eu vou pegar a galera. Eu sempre penso assim, cara, eu acho que esse curso aqui, pô, cara, pra você, ele vai ser menos necessário que o fulano aqui, ó. Fulano tá precisando mais. Então eu tenho que fazer, inclusive, essa peneira. Sim. Pra você colocar, é um líder técnico, né? Entendeu? E é isso que a gente tem que fazer, ser líder técnico. O Cristiano é dono, é cabeleireiro, é design de corte e cor, mas ele é um líder técnico para poder fazer com que cada um cresça com as fragilidades que tem, né? E a pandemia, as principais lições aprendidas, e me fala agora, Cris, para a gente começar a encerrar o nosso primeiro Escola de Sucesso, Papo Entre Fios. Me diz assim, você sofreu muito ou aprendeu muito com a pandemia? Eu acho que as duas coisas, mas eu acho que mais aprendi, né? Porque eu brinco que o sofrimento foi pouco, perto do tanto que eu aprendi. Eu sempre tive uma reserva, né? E aí, quando eu falo aprendi sobre isso. Que os meus sonhos, eles nunca podem ir para frente dos sonhos da empresa. E eu fiz isso. Na época, antes de acontecer a pandemia, eu queria muito ir para a roça. Eu estava na onda que eu queria morar na roça um tempo e tal. E eu falei, vou pegar essa reserva da empresa aqui, vou construir logo essa casa, né? Porque eu vou ganhar os descontos dos 10% em material de construção, tal, não sei o quê. E eu fiz uma casa em 6 meses, né? Então, assim, uma casa grande em 6 meses, metendo 14, 15 caras todo dia para trabalhar lá. Só que quando terminou em janeiro. E aí, em março, né, começou o processo. E aí eu não consegui retornar o dinheiro todo para a empresa até dar os problemas. O que eu fiz? Eu fui atrás,
querendo, igual eu falo, eu sempre falo, o governo me ajudou, né? Porque eu consegui pegar dinheiro para fazer. Peguei o dinheiro, mas resolvi logo tudo também. Então, assim, eu não sofri, porque não deu prazo de sofrer. O processo todo não foi 2 semanas, entre eu precisar da grana e o governo me liberar, entendeu? E virou mais gestor, então? Oi? Depois disso, muito mais. Hoje, assim, hoje eu falo que, para mim, o Uni está no melhor momento. Eu não sei se posso falar a margem de faturamento que a gente tem hoje. Não pode falar, se você quiser, entendeu? A empresa é sua. Com certeza. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tinha uma média, antes da pandemia, de 26%, 28% em média, que é uma boa média, não é uma média ruim de lucratividade da empresa. A gente chega a 44% agora. Meu Deus. Altíssimo. E mais ainda, vou ser bem claro com vocês, viu? A maioria das pessoas na área da beleza não sabe nem qual é o resultado. Então, só em você ter a gestão financeira já sabe. Além disso, se 10% já é muito. E é considerado acima, né? Como fala 20%. Não, 20% é porque é o melhor gestor do mundo. Você tá entendendo? O cara tá falando 44%, mas sabe o que é isso? É um gestor que sabe comprar, tem um custo baixo, mas com qualidade, porque o salão é maravilhoso. E ainda é no 3º andar, viu, Frank? E simplesmente ele compra bem, treina bem os profissionais, ensina a vender, faz a parte técnica, racionaliza custeio. Agora mesmo, você vai botar a galera lá para assistir o curso no Sebrae que a gente está fazendo um projeto, né, de redução de desperdício, né, com a Fabiane Godinho. Então, assim, isso é ser gestor. Além disso, é um belo técnico e continua formando gente, atraindo e retendo valores. Deixa eu falar um negocinho que esse é bem legal, João. Você sabe que tudo agora é pesado. Os meus produtos, eles são pesados antes do profissional pegar. Porque antigamente quem pesava era o profissional. Então ele pesava e colocava ali. A gente via que ainda tinha muito desperdício. Nós começamos agora assim, eu já peso as quantidades e o profissional, de acordo com o que ele vai falar, o valor, ele pode pegar aquela quantidade de produto. Então, por exemplo, Olha valor que coisa X, linda. Um valor X ele só pode pegar e se ele gasta, ele vai ter que pagar extra sobre isso. Só que os caras começaram a aprender a trabalhar com isso. Sabe o que está acontecendo? Eles estão agora fazendo o mesmo serviço com a mesma qualidade, mas sabendo o que eu falei para eles? Eles falaram, Cristiano, mas e se a gente conseguir trabalhar com uma quantidade menor de produto com a mesma qualidade? Eu falei, eu compro o produto de volta de vocês. Aí o que acontece? Aí direto, assim, eu falo, por exemplo, a cada 500 gramas de pó, eu pago o mesmo valor que eu pagaria para a empresa, para vocês. Então, direto agora. O que acontecia? Eles desperdiçavam, e agora eu posso falar isso para eles, que eles desperdiçavam, né? Porque eu falo, espera aí, antigamente não dava, agora dá e sobra. Então, eu consegui mostrar para eles que eles desperdiçavam sem bater neles, sem fazer nada. Cristiano, aqui a gente chega ao final dessa escola de sucesso dizendo, você pratica verdadeiramente a economia colaborativa, empreendendo e ensinando os outros a empreenderem. Para mim, sempre foi a minha referência nesse aspecto aí, sempre foi. Cris, para a gente encerrar, né? Queria que você fizesse as considerações finais, dissesse o que você espera da área da beleza e, ao mesmo tempo, se foi bom participar desse negócio aqui junto com a gente, que aí depois o Frank vai falar e eu finalizo esse momento histórico para nós. Para mim, participar de qualquer coisa de gravação nunca é fácil. Diferente de ser bom. É maravilhoso, mas fácil não. Eu tenho muita dificuldade com a questão de câmera. Eu brinco que assim, se não estiver gravando, eu consigo conversar na boa, tal, falo um monte de coisa. Eu acho que eu gosto assim na questão de curso, é porque as coisas vão acontecendo, porque eu não tenho um script para falar certinho, né? Então, assim, vão acontecendo, eu vou lembrando das coisas e tal. Falou sobre essa questão do pó agora, mas eu já estava praticando isso com toalhas, né? Cada profissional tinha quantidade X de toalha. E aí eu falei, cara, mas me fala na real quanto que gasta mesmo. Aí eles falavam a quantidade, eu falei, então beleza, vamos fazer isso então? Então pega essas toalhas. Ok, mas se você conseguir agora economizar as toalhas, eu pago o que eu pagaria para a empresa da toalha, eu pago para vocês. E aí eu tô começando a fazer os caras entenderem que se você economiza fazendo a mesma qualidade de serviço, você começa a ter dinheiro na mesma hora. Então os caras devolvem para o estoque, ele recebe automaticamente, entendeu? E você faz o que acontece? Você vai ajudar um monte de gente, inclusive a empresa que está gastando muito mais shampoo, essas coisas para lavar, detergente.
gente. Então é uma roda que no final o profissional entende, cara, eu tô tendo benefício em aprender. E preparando ele para ter uma empresa. Para ter um negócio dele. E retém, né? Também o cara fala, cara, aqui eu ganho em várias vertentes, né? Eu ganho... Não, se a gente for tirar, sabe, assim, meta em faturamento de venda, você ganha produtos de finalização. Por quê? Porque eles usavam finalizadores que para mim não eram os finalizadores que deveriam usar, né? E eu falei, cara, como que eu faço esses caras comprarem? Se eu falar para eles comprarem, eles vão continuar ainda com essa mentalidade. O que eu falei? Cara, qual que é uma meta X que vocês acham fácil de bater no mês? Tanto, aí falaram lá em cima, lá embaixo, eu falei, vamos pegar o meio. Pegamos o meio. Hoje, todos eles quase batem meta de pegar finalizador. Aí eles podem escolher o finalizador que eles querem dentro do salão. É chip da excelência o tempo inteiro. Cris, fala para aquela câmera, dá seu recado final para o projeto que a gente está desenvolvendo. Fala para todo mundo. Bom, o projeto, né, eu vejo muito a questão do empreendedorismo no processo de ser bom para todo mundo, mas... O projeto de educação hoje que a gente busca é o projeto de educação simples. Que nada daquela coisa de, cara, eu vou dificultar para você não entender. O processo tem que ser simples para a gente poder pegar todo mundo. E lógico, você melhora uma parte do processo mais simples e você depois vai fazendo isso e forçando a pessoa a entender um pouco mais. Hoje, dentro da Escola de Sucesso, a gente tem tanta gente que já deu certo, né, no negócio, que eu tenho certeza que cada insight, cada ideia, e eu tenho certeza que tudo isso vai ser feito de uma forma para poder passar para todo mundo de uma forma mais clara, porque talvez a gente fale de uma forma que não fica muito claro, mas eu tenho certeza que o projeto em si, ele vai ajudar a fazer muito isso. O Júnior é um cara que, eu sempre falo assim, de gestão eu não conheço ninguém que hoje fala de uma forma tão profissional, né? Tão profissional. Porque uma coisa é falar de gestão, né? A minha gestão, ela pode ser profissional para minha empresa, mas ela não talvez ela não serve para todas as empresas. O Júnior, ele consegue fazer isso de uma forma que é mais fácil você colocar e não só em área de beleza. Se você pegar o que o Júnior fala de gestão, você coloca em qualquer setor, né? Então, para mim, isso hoje eu aprendo todo dia. Talvez eu sou privilegiado que eu tô o tempo inteiro conversando com ele, né? Então, eu tenho esse privilégio e a gente tem um grupo que hoje a gente tem o privilégio de estar conversando com profissionais que já deram certo, então pra gente é mais fácil. Agora, o que a gente quer, e eu tenho certeza que o Júnior quer pro projeto todo, pro Frank, tudo, é que mais pessoas tenham acesso à gestão, porque se tiver gestão, a área da beleza, absorver isso, cara, todo mundo, cliente, todo mundo vai ganhar, porque a gente tem empresa mais saudável, todo mundo vai conseguir fazer com que aquela empresa pequenininha, ela consiga ter acesso à gestão que uma grande empresa já tem, de forma diferente, de uma cultura diferente, mas a gente pegar aquelas pequenas hoje e fazer elas querendo se tornar médias, depois grandes, isso para mim é o que realmente lá na frente vai valer a pena você tá junto com esse pessoal. Muito bom, Cris, gratidão pela parte, mas eu aprendo muito contigo. Frank, finaliza esse momento histórico. Primeiramente falar da felicidade, né? Não tem como a gente não expressar isso. Muito bom estar aqui, muito bom fazer parte desse ecossistema, né, que a gente está criando de escola de sucesso. Poder estar perto do Junão, que é um cara que aprendi a amar de coração. E desse cara que tenho certeza que você que é da área da beleza vai pegar muita coisa através, né, desse podcast. E cara, isso aqui é um pacotão completo que só traz crescimento. Eu sempre falo, né, Júnior, como mentor, se a gente não agrega na vida das pessoas, é melhor nem entrar, né? Então, que esse podcast possa agregar na sua vida, essa história maravilhosa, fantástica. Fala pra ali, ó. E que a Escola de Sucesso possa também, né, entrar na tua história profissional. Você que é profissional cabeleireiro, você que é profissional da área da beleza, fique com a gente, porque aqui a gente tem muita coisa a agregar na sua vida. Para mim, só agradecer. Momento assim, nem consigo dizer a emoção que eu tô aqui. Cristiano, fala a sua rede social aí. By cristianoinácio.unity. Acho que a hora que coloca by Cris já aparece, né? Então todo mundo já viu aí. Frank, só agradecer, sair nessa câmera, sair naquela câmera lá, ó. Oi? Eu fiquei emocionado, chega derrubei aqui.
Mas assim, Cris, foi maravilhoso. É um projeto que não é nosso, isso aqui não é meu, isso aqui é da área da beleza do Brasil. A gente só tá começando hoje, vai chegar muita gente boa. Eu quero agradecer também a esse espaço fantástico que é a Kindle Company, que é essa companhia que nasceu, essa vila de negócios, e dizer, Frank, que a gente vai aprender muito. E posso lhe garantir, você que está assistindo, e a gente vai falar isso, aprender com esse cara todo dia, porque o que ele transforma, e aqui ele tem um desafio. Tem um menino chamado lá, David, né? Que é um menino que começou com quantos anos, Cris? Com 12, 12, acho que 12 anos, né? Quando ele disparou. Os outros não, já estão profissionais maravilhosos, a equipe do Unity. Você é uma verdadeira escola, sua empresa é uma escola de sucesso, mas eu tenho certeza que esse menino vai ser, com 18 anos, o melhor profissional da beleza de Brasília. Estou aqui profetizando para você, David. Cris, gratidão é a única palavra. Deus abençoe a todos. Ao agradecer também a nossa filmmaker e tudo isso, a Leire, que é uma monstra na parte da comunicação, e eu tenho certeza que isso vai agregar muito na vida das pessoas, como você falou. De todos nós. Gratidão, sempre. Fui.